pessoal, boa Legal. tarde. A gente está fazendo a live pelo Instagram da Sandra e não pelo meu, mas quem me tem aí no Instagram também consegue entrar. Então agora estamos os dois ao vivo e a gente vai seguir aí. Eu estava falando para eles lá antes de você chegar, Sandra, que a gente resolveu fazer essa live porque, primeiro, pelo respeito que eu tenho a você, pela amizade, pela parceria, e por tudo que a gente, ao longo desses últimos anos, a gente construiu juntos. E eu posso falar isso porque hoje eu me considero seu amigo e eu acho que isso é bacana. E a gente, na verdade, consegue conversar, trocar, aprender, e você foi minha professora. Então isso, para mim, é super gratificante, porque a gente respeita sempre o professor e esse meu respeito por você vai ser eterno. E por todas as oportunidades que você me deu como profissional. Eu costumo dizer que a minha primeira oportunidade dentro de um evento grande, dentro de um congresso, foi de você, o convite. E eu lembro até hoje que a gente estava sentado numa lanchonete, num restaurante, na hora do almoço, e você pegou conversando sobre o meu trabalho aqui na piscina com a equipe. Você era minha professora nessa época, e você falou: meu, você tem que mostrar esse trabalho para mais gente. E eu falei: não sei como que faz isso, não tenho ideia nem por onde começa, né? E você falou: então o que que você acha de participar do Congresso Brasileiro de Natação Infantil? E aí eu lembro até hoje, eu conto isso para a galera da minha equipe, e eles sabem que é exatamente assim que funciona. Eu senti tremer a minha coluna, assim, sabe? Quando as vértebras começam a tremer, assim. Porque eu fui no primeiro congresso de natação infantil, eu estava lá assistindo o seu curso, eu já tinha feito curso de natação para bebês com você, e aí eu cheguei, você era minha professora, e aí você me convida para participar do congresso, como naquela palestra de 30 minutos, né? Caraca, eu fico tenso até hoje, tava falando pra Jane agora, antes de começar a live, minha mão gelada, suando, parece que eu tô no primeiro dia do congresso lá, é maluquice. Mas isso é uma sensação boa. Por isso eu estou feliz por você ter aceitado o meu convite. E o aceite desse convite também já me emocionou bastante. E por isso acho que a gente pode começar você falando um pouco, porque eu já não sei o que eu falo mais. André, eu que agradeço, é uma honra muito grande estar falando com você também. Acho que assim são caminhos que se cruzam na vida, que a gente fala de pessoas do bem, né? Pessoas que estão querendo dar o seu melhor, estudar, crescer profissionalmente, crescer como pessoa. E você com toda a equipe aí da ONG, com a Jane, é isso que vocês estão fazendo. Então, acho que quando eu conheci o teu trabalho, lá quando a gente estava fazendo a psicomotricidade aquática, lá o curso, que você mostrou todo o trabalho, eu vi essa identificação, porque você seguia na mesma linha que eu seguia com as crianças, né? No sentido de querer que a natação para elas fosse um caminho de descoberta, um caminho de prazer, né? Um caminho de felicidade, um momento que elas pudessem relaxar, que não fosse mais uma terapia para elas, né? Porque elas já passam por tantas terapias o tempo todo, então a água, a natação que você realiza e que eu também realizo, eu acho que a gente busca esse momento para eles, esse momento deles terem esse prazer, né? Esse momento de ter aquele corpo, não só como uma terapia mesmo, mas como um momento de prazer. Então, acho que essa foi a nossa identificação super grande na aula. Isso é legal. A gente se encontrou, né, na pós em... Era uma capacitação, na verdade, né, lá na Associação Vencer, com a Cacilda e com a Josiane, de psicomotricidade aquática, e você era uma das professoras. E eu fui como aluno, porque eu também me interessava por essa área. E a partir de então a gente se identificou bastante e tivemos oportunidade já de, inclusive, viajar para fora do Brasil, quando fomos para Cuba, para dar um curso juntos. E isso também para mim foi sensacional, poder aprender contigo e dividir um espaço junto com você. Então acho que é legal. Mas eu queria que você só resumisse. Eu sei que você me mandou o seu currículo aqui, é gigantesco, tem uma página inteira, eu não vou ler ele inteiro, porque senão vai ficar
todo mundo... Bom, eu acho que tem, assim, muita coisa que você pode contribuir para tudo que você fez. Eu só queria que você resumisse, assim, um pouquinho da sua história para a gente poder chegar até esse momento que a gente se encontrou. Tá. Bom, eu me formei em educação física, né? Depois da educação física, até num evento que eu estava, a Cacilda Velasco viu uma apresentação que eu estava fazendo de bebê e ela me falou se eu queria me desenvolver mais profissionalmente. Eu falei, lógico, e ela indicou a psicomotricidade. E na época eu falei, até brinquei, psicoquê, né? Que Aham. foi muitos anos atrás, pouquinho, né? E aí eu falei, não, lógico que eu quero. Isso foi em 91. E aí ela indicou o GAI, que é onde ela também tinha se formado. Eu fiz então a psicomotricidade no GAI. E depois vieram várias formações, né, de aperfeiçoamento profissional no exterior, nos Estados Unidos, no México. Até eu fui fazer uma especialização também na França, em psicomotricidade. Com isso tudo, a gente teve a nossa academia durante 25 anos, que eu fui proprietária, ou seja, que eu estou na área já ministrando aula há 38 anos. Só isso, né? Tem gente Pouco que não tem tempo. nem Minha essa idade. idade no grupo, Minha né? idade. Tá vendo? E aí depois vieram todos os cursos internacionais, né? Em 10 anos nós fizemos aí 30 viagens praticamente internacionais, para que a gente visse como estava o mercado fora e para a gente trazer isso. E aí que surgiu o INAT, o congresso. Então tem aí um percurso longo aí, se a gente ficar falando, a gente vai ficar mais no currículo, né? Então vamos embora. Não, eu achei legal só a gente entender, né, esse começo, porque quem te conhece sabe de toda a sua história, de todos esses anos de trabalho que você construiu junto com o Rafael, que eu também posso dizer que é meu amigo hoje. Vocês são meus Sim, amigos, são meus parceiros, são meus mentores, são meus amigos pessoais, conhecem minha filha, tia Sandra que e tio Rafael gostoso. da Melina. Então, isso pra gente é super bacana e conhecer um pouco da história profissional de vocês e é muito bacana por conta de tudo que vocês trazem hoje para a natação infantil como referência. O congresso, a gente não tem nem o que discutir, porque o congresso de vocês é um dos congressos de maior referência no nosso país e a gente está sempre lá, a gente faz camiseta para ir para o seu congresso. Então a gente está super feliz de poder conhecer melhor de perto. Para quem está, eu tenho vários alunos meus da faculdade que estão aí e eu até essa semana eu compartilhei com você. A gente estava num trabalho de dando aula na faculdade, eu estou dando aula em casa, né? E dando aula, o tema era natação para bebês, da disciplina de natação que eu ministro. E eles tinham que apresentar um trabalho para mim e eles trouxeram o seu nome como referência. Daí eu falei, olha, essa daí eu conheço. Eu falei para eles. Eu falei, essa eu conheço de perto e convidei eles para estarem na live. Então tem bastante aluno meu da faculdade aí que está Legal. conhecendo esse universo da natação agora e com uma das maiores referências que a gente tem e eu posso dizer que a gente é parceiro. Então estou feliz pra caramba. E aí a gente resolveu colocar esse tema, vivências aquáticas emocionantes, até por uma afinidade daquilo que a gente faz. Então, eu queria que você contasse por que a gente resolveu juntos escolher esse tema, para a gente poder bater um papo com a galera hoje. Então, primeiro acho que foi, como eu falei no começo, aquela identificação que nós tivemos na aula, né? Quando eu apresentei meu trabalho lá na aula e falei de toda a fundamentação em cima do prazer, que aí você veio conversar comigo, que tinha ficado feliz, né? Porque você realizava esse trabalho também. Então, a gente começou a conversar e aí a gente viu que realmente que nós tínhamos uma sintonia muito grande no trabalho. E por que esse tema, né, do prazer? Quando eu me formei, na realidade a história começa antes, tá? Quando eu comecei a trabalhar com os bebês com 15 anos de idade, que eu deixei de ser nadadora e tive a oportunidade de iniciar com Fontanelli. E naquela época não tinha necessidade de ser formado, né? E aí me angustiava muito de ter que mergulhar os bebês, tá? Eu via que era algo que não era muito natural se o bebê realmente não estivesse preparado para isso. Então, teria que ser feito todo um trabalho para ele poder iniciar as imersões. E aí, quando eu fui fazer a psicomotricidade, eu descobri que realmente aquilo que me angustiava tinha sentido. Ou seja,
que para que ocorra a aprendizagem, a gente realmente tem que ter prazer. Por que que a gente tem que ter prazer? A gente tem aí o sistema límbico, né, que é o sistema das emoções, mas hoje falar em sistema límbico seria muito já reduzido, segundo os neuropsicólogos, neurocientistas, né, e psicólogos. Hoje o sistema límbico ele tem outras, abrange mais áreas que também estão ligadas com a questão da emoção. E aí, então, estudando um pouquinho toda essa questão de como acontecia esse processo do prazer, esse processo da aprendizagem, eu vi que realmente, para que ocorresse, então, a aprendizagem, a gente tinha que, então, ativar toda essa questão do querer na criança. Ah, tá, mas se ela não quer, né? Pelo menos que ela esteja bem, que ela esteja à vontade, que ela se sinta tranquila nesse meio ambiente. Se ela se sentir assim, todo esse processo que ela está recebendo no corpo dela, ele vai para a memória, né? Para a memória longa, e a hora que você tiver que resgatar, ou seja, na hora que você está dando continuidade a esse processo de aprendizagem, ela vai tendo uma sequência, e isso vai ficando gravado. Então, na memória dela afetiva, né, ou emocional, que é uma memória que a gente fala não mais tanto afetiva, é mais emocional, que é mais amplo, né? A memória corporal. Então, estas marcas, né, que a gente brinca, no emocional da criança, é onde a gente tem que deixar. Realmente que ela tenha vontade em querer fazer. Ela queira estar ali com você. Então, por isso que a gente colocou aí, né, dessas vivências aquáticas emocionantes. Ou seja, se a gente realmente não mexer com essa parte do nosso aluno, e isso vai desde o bebê até o adulto, realmente ele não tem essa vontade de voltar. Isso está muito ligado ao sistema de recompensa, né, no sistema límbico. Ou seja, se eu estimulo essas questões de prazer, eu estou ativando o circuito de recompensa. Então, quanto mais gostoso mais eu vou querer fazer. Então, acho que foi bem, por isso que a gente se encontrou tanto, né? E isso é bem legal, porque eu lembro dessa aula especificamente, eu lembro de um slide que você colocou e escreveu lá aprendizagem, e na época você utilizava o termo memória afetiva, né? Isso. E isso ficou tão marcado para mim, porque depois, quando eu fui ministrar curso, fui dar aula, eu tenho um slide com esse contexto, e eu falo isso que você fala, e eu falo, olha, eu aprendi lá atrás com uma professora que é muito parceira minha, eu coloco seu nomezinho assim, a Obrigada, André. importância da gente ativar esse sistema límbico e de poder gerar o que a gente chama de memória emocional hoje, mas que é memória afetiva, enfim, nesse contexto, porque aquilo ficou muito marcado para mim, porque o que eu tinha de prática, quando eu chegava os professores para trabalhar comigo na equipe, com as pessoas com deficiência, que é o trabalho que eu tenho hoje, e aquilo que eu tinha apresentado, eu sempre falava, eles têm que ter prazer em estar aqui, eles têm que ter vontade de voltar para a nossa aula na semana que vem. Só que eu não sabia contextualizar, não sabia justificar e aprendi num curso teu. Então eu achei muito bacana e a gente poder reviver tudo isso hoje falando pra galera o porquê que a gente escolheu essa temática. Então eu fico feliz pra caramba porque isso realmente fortalece o meu trabalho. Você é uma das bases do meu trabalho hoje, tudo que a gente defende e contextualiza, por conta dessa questão de ser realmente uma vivência aquática que seja emocionante para todo mundo. E você tem várias. Eu sei que você tem várias vivências aquáticas. E aí eu queria que você falasse como que você iniciou esse trabalho, tanto com as crianças típicas, quanto com as crianças que a gente chama hoje de atípicas, ou as crianças com deficiência, mas contando um pouquinho desses aspectos psicomotores que você até estudou no seu TCC, enfim. Contextualiza isso pra gente, por favor. Tá. André, só vou acender um pouco a luz aqui, que acho que o Claro, vai lá, sol vai lá. eu tô escuro, não tá isso? Meio Tá um escuro ou pouco, não? o fundo tá escuro. Mas se quiser Então, acender, manda porque bala. como mudou, inverteu, pera um pouquinho só, já Beleza, volto, vai hein, lá. gente? Segura aí, hein? Beleza. Vai lá, vai lá. Pessoal, Melhorou, né? legal. A gente está batendo um papo aqui com a Sandra Rossi, e aí eu estou olhando aqui algumas perguntas. Eu estou com o meu computador aberto, porque a gente preparou algumas coisas legais para vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, a Sandra vai falar durante a live toda e a gente deixa as perguntas para o final e eu vou direcionando depois para ela, beleza? Então vamos lá, só para recapitular, eu queria que você falasse então, Sandra, para eles como que foi esse início desse trabalho, dessas vivências que a gente chama de vivências emocionantes,
com as crianças que são as chamadas típicas, para depois a gente entrar no contexto das crianças com deficiência, as chamadas atípicas. Legal. Então, quando eu acabei fazendo toda essa formação, né, do desenvolvimento psicomotor aí, da psicomotricidade, eu vi então que eu tinha que levar todo esse prazer para a água, como a gente falou até agora. E quando a gente fala, então, para que você consiga fazer a criança ter esse prazer na água, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela tem que dominar o corpo dela nesse ambiente aquático, tá? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com os materiais e esquece que se ela não tiver esse corpo totalmente adaptado, esse corpo totalmente vivenciado na água, ela vai ter até dificuldade em lidar com aquele material. Então, essa vivência corporal dela é muito importante para que ela explore esse corpo de todas as formas, né? De todas as maneiras, em várias profundidades, exatamente, principalmente o domínio respiratório, porque ela tem no domínio respiratório no meio aquático, que é totalmente diferente do meio terrestre, né? Ela vai conseguir ter essa tranquilidade. Quando a criança não domina a respiração no meio aquático, ela vai ficar muito insegura. E isso vai trazer todo um tônus contraído para ela, né? Esse corpo vai ficar contraído, ela não consegue relaxar, e não conseguindo relaxar, ela não tem o processo de aprendizagem. Então, sempre quando a gente fala no emocionante aí, ele entra aí, né? Porque senão a gente está ativando lá no nosso sistema emocional, tanto a amígdala quanto o nervo vago ventral e dorsal, né, do sistema nervoso autônomo. Então, que nem agora que a gente falou que a gente está os dois nervosão aí na live, a gente está ativando o nosso simpático lá, então aumenta a frequência cardíaca, né? Dá a mão gelada. Então, é isso que a gente tem que evitar com a criança na piscina. E quando ela não tem esse domínio, tanto da respiração quanto do equilíbrio nesse meio ambiente, ela ativa o sistema vestibular, né? O labirinto dentro do ouvido, que vai fazer, então, ela está ativando tudo isso que a gente falou do sistema nervoso aí e da amígdala. E aí ela vai ficar tensa, ao invés dela ficar relaxada. Então, esta segurança que o profissional dá é muito importante para que ela consiga ter esse relaxamento, se sentir acolhida e aí sim ter o prazer. Porque quando a gente fala em prazer, muita gente confunde só em dar gargalhada, né, em dar risada, em estar super feliz. Não. Ter prazer é o estar tranquilo também, é o estar relaxado naquele ambiente, é o estar curtindo estar naquele ambiente. Não necessariamente eu preciso estar dando gargalhada, tá? Então isso às vezes é uma coisa bem importante a gente ter, porque tem professor que ele não é aquele professor palhaço, né? Aquele professor... Não, ele é calmo, ele é tranquilo, ele fala baixo, mas as crianças ficam super felizes e querem estar com ele. Né? Então, isso é importante. Ali a criança também está tendo prazer. Então, isso é muito importante a gente entender também. Então, a criança dominou esse corpo, dominou essa respiração, né, nesse ambiente. Você pode ir para os materiais, sem dúvida, os materiais vão dar desafios, né? E, voltando, só resgatando uma coisa que é muito importante a gente falar, até no momento da imersão. Se a criança não está super bem adaptada com as vias sensoriais, né? Imagina cair um pouquinho de água no rosto dela, desde o bebê até um adulto, tá? Você coloca um pouco de água no rosto, essa pessoa fica toda tensa. Ela está preparada para imergir? Não. Né? Por quê? Se com um pouco de água ele já fica todo tenso, imagina como é que ele vai ficar embaixo da água. Então é isso que a gente falou, né? A gente vai estar ativando todo esse sistema nervoso aí autônomo, vai estar ativando todo o sistema límbico aí, emocional dele, e que vai dar desprazer para ele. Se eu vou dar desprazer para ele e mais contração muscular, qual a memória que ele vai ter da água? Ela é boa ou é ruim? Vai ser uma memória ruim, né? Então aí não é mais emocionante, como a gente falou, porque o sistema límbico, ele não é só do prazer, como a gente falou, ele é também do desprazer, do medo, né? Então qual área eu quero ativar? Né? Qual substância química que eu quero estar mandando para esse aluno? É o cortisol? Ou é a dopamina, a endorfina, que é o que vai fazer ele se sentir bem? Então, isso é muito importante. Quando eu mergulho uma criança, um adulto, e ele não está preparado para mergulhar, ele vai estar, então, ativando todas essas estruturas que a gente falou até agora. Então, eu não vou estar dando uma memória boa para ele. A memória dele não vai ser afetiva, né? Ou seja, o gostoso. Vai ser a memória ruim. Então, por isso que é tão importante a gente estar trabalhando isso.
E é legal você falar isso porque eu acho que você até mencionou, é possível estimular dessa maneira a emoção, a fazer com que as vivências sejam emocionantes desde o bebezinho, né? A gente não Exato. precisa. Acho que desde lá da natação, nos primeiros contatos, e lógico que a gente sabe que a gente também tem um histórico dessa criança quando chega de casa, do histórico de como foram os primeiros banhos, ou o histórico Sim. até da própria mãe, a gente sabe que tem uma relação muito grande. Mas hoje o papel do profissional dentro da piscina de estimular isso e quebrar todas essas questões que estão bloqueando a criança para uma atividade prazerosa, né? Sim, e às vezes é isso que a gente tem que testar quando ela chega na piscina, desde o bebê até a criança maior. Qual foi a relação que ele teve com a água até aquele momento que ele chegou ali para você? Né? Ele pode ter chegado com 3 meses, 6 meses, ou 2, 7 anos, né? Então, como que foi esse período dela, de vida dela, como foi essa relação com a água? Foi boa ou foi uma relação meio tensa? No banho ela chora muito, então se ela chora muito no banho, a gente vai ter até que educar esse pai a como dar o banho em casa, né? Para que ela passe a ter, apagar, entre aspas, na memória dela, essa relação ruim que ela tem com a água e agora a ter uma relação boa com ela. Então, isso também faz parte do nosso trabalho, orientar esse pai como dar esse banho em casa, né? E explicar para ele a importância disso, porque senão a memória dela em relação à água vai ser sempre ruim. E aí, a hora que ela chega para você na aula, ela olha para você, olha para a piscina, qual a leitura que ela faz? Eu não quero entrar aí, né? Aí não é Exato. bom, né? Então, isso é importante. Uma, E uma aí, pergunta, uma pergunta só antes de você dar continuidade, porque eu sei que você vai falar a importância do corpo, enfim. Uma memória que foi importante para você, a sua primeira memória emocionante, pensando nesse contexto da piscina. O que você tem de primeira memória? nossa, foi meu professor de educação física, porque eu estudei no SESI, e lá nós tínhamos a natação como educação física também. E eu lembro que tinha, isso eu estava com 8 anos, e tinham duas piscinas, a piscina funda, grande, né, de 25 metros, e a piscina pequenininha, que dava no joelho, na época da gente. E ele levou todo mundo, independente se já sabia nadar ou não, para a piscina pequena. E ele fez um processo, José Paulo Scatena, né, que foi o meu professor de educação física e também foi meu técnico. Então, ele levou a gente para a piscina pequena e brincou. Era só brincadeira, né, dentro da piscina. Então, era pega-pega dentro da água, era correr em volta e abaixar, e aí deixar a água te levar. Nossa, todo mundo adora. Essa era a brincadeira que marcou, mais marcou na minha memória, né? E principalmente o respeito que ele tinha com a gente, de olhar como estava cada criança, né, cada aluno, e ele respeitar essa individualidade. Então, isso foi o que ele fez todo mundo progredir, a ensinar todo mundo a nadar, até chegar o momento dele me convidar para fazer parte da equipe de aperfeiçoamento. Então, olha a relação que ele construiu como profissional com as crianças na educação física. Independente dele ser técnico, que ele já era Uhum. técnico no outro período, ele foi um excelente professor de natação e de educação física, né? Porque ele soube fazer a gente, independente de quem teria o perfil para ser um atleta ou não, fazer a gente gostar da água. Então, é sempre esse o primeiro lugar. Se aquele bebê ou aquela criança vai ser um nadador ou não, não importa. O que importa é que, primeira coisa, ele se torne, ele goste da água, a relação com a água seja boa. E aí acho que isso acaba fortalecendo o que você acabou de falar, porque aí você constrói o seu trabalho baseado nesse contexto de Sim. construir uma boa relação com a água, né? Sim, sim. Então, e foi isso que aí eu levei para as minhas aulas, né? Sempre de construir o aprendizado através da brincadeira, né? Então, uma brincadeira ou jogos com sequência pedagógica, né? Com o porquê fazer, para que fazer, né? E principalmente com a sequência para levar um aprendizado. Porque se eu estou na natação, primeira coisa, é para que eu tenha uma relação com essa água, para que eu crie uma sobrevivência, uma autonomia nessa água, e, após isso, eu vá tendo a aprendizagem dos nados, né? Mas tudo isso de uma forma tranquila e prazerosa, que a gente falou até agora. Isso envolve aquilo que a gente já falou, de explorar todo o nosso corpo, e também utilizar os materiais, porque o material vai desafiando. Em 92, na academia,
naquela época não tinha esses escorregas de plástico para levar na piscina. O que a gente fazia? O banco de madeira, eu colocava na borda apoiava na borda da piscina e o restante dentro da água. E eu molhava, então as crianças escorregavam no banco que já estava dentro da água, era um escorrega, né? Eu fiz já a tirolesa, naquela de 92, a cordinha na piscina pequena, a tirolesa mesmo grande na piscina grande, né? A mesa plástica de lanchonete que a gente colocou na água, a nossa piscina era até de fibra, e era toda funda. Então, eu queria que a criança vivenciasse o pé também no chão, sentisse o pé dela como apoio. Então, eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Naquela época não tinha quase plataformas, né? Só tinha as importadas e eram caríssimas. E aí eu fiquei olhando assim, falei, não, eu tenho que inventar algo para colocar na água, né? Para que essa criança também sinta o pé dela. E aí eu vi os steps de hidroginástica, e olhei para a mesa da lanchonete de plástica, falei, já sei. Coloquei pezinho na mesa, tanto é que a mesa hoje se espalhou para o Brasil todo. Aliás, a mesa ficou internacional, porque Portugal já utiliza a mesa, né? Na Austrália eu vi o pessoal com a mesa, Estados Unidos. Então eu falei assim, nossa, olha onde foi parar a mesa de plástico do Brasil. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei nesses países e vi que os vídeos que nós apresentamos, com todos esses circuitos de atividades, as pessoas já estavam colocando lá também essas atividades, e até essa mesa, né, que você fala, mas mesa plástica? Sim, ela dá para trabalhar muito circuito com a criança, e a criança descobrir esse corpo, né? Então, é isso que a gente fala, o material ajuda também. Então, você não vai ficar preso a ele, né? Aquele profissional que fala, não tenho material nenhum, como é que eu dou aula? Dá para dar, porque é aquilo que a gente falou. Em primeiro lugar é o corpo. Depois que trabalhar todo este corpo, aí você vai com material. Agora, lógico, você está num local que já lhe proporciona material, então, melhor ainda, lógico, vai facilitar o teu processo de ensino, né? Mas não que sem esse material você não vai ter. Como eu falei, eu não tinha nada na época, né? A gente só tinha a boia de braço e olha lá. E a boia de braço, ela também é um material pedagógico, ela não é um material de sobrevivência, isso também tem que ficar bem claro, mas ela é um excelente material pedagógico. Por quê? Porque ela faz com que a criança perceba o corpo dela, né? Então, quando ela está com a boia, primeira coisa, a gente vai ter que fazer ela se sentir segura com a boia. Depois que ela se sentiu segura com a boia, ela vai explorar esse corpo. E então, vai deixar os pés subir, os pés descer, ela vai girar, ela vai de um lado, ela vai para o outro. E isso facilita todo o processo de aprendizagem dela, principalmente a criança que está na fase da adaptação, né? Porque senão você fica só lá, bolinha, bate o pé. Você já vai botar lá na horizontal, uma posição que vai ativar todo o sistema vestibular dela, que ela vai ficar mais tensa, né? Então, quando ela está na posição vertical, ela fica numa posição confortável dentro de toda a estrutura corporal dela, porque é a visão que nós andamos, né? Então, a partir do momento que a criança senta, ela não quer mais deitar. Então, é a posição que dá tranquilidade, porque você tem o teu sistema vestibular equilibrado, você não ativa o sistema límbico que a gente falou, né, a amígdala lá, que dá insegurança, nem a parte do sistema autônomo. Então, essa criança vai relaxar, vai curtir muito mais a aula e você vai explorar esse ambiente. Então, infelizmente, o que fizeram com a boia de fazer ela se tornar um vilão, ela não é um vilão, né? Ela é um material excelente. Só precisa saber usar, né? Exatamente, como tudo, né, André? Como tudo. E hoje a gente tem no mercado uma infinidade de materiais, né? Sim, e se o profissional hoje ele fica focado no material sem saber o porquê utilizar e como utilizar o material, não faz sentido nenhum. Só fica bonito para quem está vendo. Exato. E aí a gente cria outras problemáticas, outras situações, inclusive gerando práticas que não sejam prazerosas para essa criança. Isso. Porque às vezes ela fica dependente de um material e fica presa para explorar o corpo naquele ambiente que poderia ser muito mais rico para ela. Né? Então acho que vale a pena saber usar, né? É o caso, né, da boia que a gente fala, por exemplo, quem tem a piscina funda que ficou só com a boia. Se ele ficar a aula inteira com a boia, todas as aulas, a criança realmente vai se tornar dependente. Mas se ele fizer todo o processo que a gente falou de ensino, né, de pedagógico, se ele tem um planejamento, aí é isso que você colocou, né? Nós falamos até agora. É onde ele vai estar fazendo todo um processo de desligamento desse material,
né? Você vai esvaziando a boia, vai tirando uma boia até ela estar sem boia nenhuma. Ou espaguete, não quer utilizar a boia, espaguete, né? Ou, enfim, material que você quiser. Agora, sem material também dá? Sem dúvida nenhuma, como a gente já falou até agora. Você começou E lá aí em depois, 92 sem material nenhum e fez um monte de coisa, né? Deu certo. na realidade, eu comecei em 82, né? É o que eu te É. falei, tem 15 anos. Eu fui dar aula como assistente do Fontanelli, e eu me olhei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí dos 15 aos 18, que eu fiquei assistente dele, e aí com 18 que entrei na faculdade de Educação Física. Mas como eu fui nadadora, e é o que eu falei, tive um professor de Educação Física aquática excelente, né? Que é o José Paulo. Então, isso que eu criava, e lógico que eu estava vendo fonte da aula e eu seguia na cola dele, né? Até depois eu formatar toda minha aula, meu planejamento, também até depois que nós tivemos a nossa escola, em 95 que eu me tornei proprietária, e aí eu já tinha todo um planejamento fundamentado na psicomotricidade, no desenvolvimento psicomotor da criança, e aí foi embora todo esse planejamento visando a segurança aquática, visando a autonomia delas, competências aquáticas, né, que a gente falou, e assim foi. E E aí quando. entrou a criança com deficiência, né? É, isso que eu ia te perguntar exatamente agora. Quando que começou esse trabalho com as crianças com deficiência? Como, quem foi o seu primeiro aluno? O que que foi marcante para você? Os desafios que você passou? E aí eu queria que você contasse um ou dois casos aí para a gente saber um pouquinho dessa história. Quando eu entrei, na realidade, o Fontanelli já colocava crianças com deficiência nas aulas de bebês, tá? Junto com os pais. Então, ele já fazia esse processo de inclusão, né? Trabalhando, como a gente falou, uma natação onde dava o prazer para a criança, né? Onde ela ia fazer aquilo que ela fosse capaz de fazer dentro do grupo, tá? E tinha, lógico, a individual com a fisioterapeuta, né? Que as crianças mais comprometidas. Então, eu acompanhava esse processo. Depois, quando eu fiquei como professora, já mesmo sozinha, né, a minha primeira aluna foi a Pati, a Patrícia Passarelli, que aí a gente teria até Vamos fazer um teste não aqui. sei Eu se você tô com a consegue imagem. aí ver, né, a Consigo. foto dela. A Pati tinha paralisia cerebral ou encefalopatia crônica, e ela chegou para mim com 2 aninhos, e ela entrou com a mãe na piscina e com o grupo. E aí seguia a mesma coisa, a gente cantando as músicas, né? Olha a parte aí. Ó, deixa eu aí. Ela aí, legal, que legal. Então ela ali com a mãe dela, né? Essa aí, isso do cantinho que você mostrou aqui. Isso. Ela com a mãe, depois ela após cirurgia, já adolescente, comigo também, ela nunca parou, né? Foi até a adolescência. E isso para ela fez com que ela relaxasse, com que ela ampliasse, conseguisse ampliar, né, os seus movimentos, porque a água quentinha permite isso. As músicas estimulavam ela a fazer os movimentos. Então, esse prazer que ela tinha, diferente de uma sessão de fisioterapia só, né, que também ela fazia, mas fez com que, principalmente, ela conseguisse relaxar. E isso fazia com que ela conquistasse mais os movimentos. E aí, até que ela chegou na vida adulta, e ela fez o livro, Escreveu né? o livro. Deixa eu colocar o livro novamente Ela aqui. fez jornalismo, olha, ó. Ela fez jornalismo, e o livro dela Opa, deixa eu pegar o nome aqui. Me perdi agora aqui. Desparalisados, não é esse? Isso, Desparalisados, que é a diversidade e a naturalidade das pessoas com paralisia. Até quem quiser o livro dela aí, consegue no Que é site esse aqui do Mix cantinho, ó. Morumbi, É esse aí. mixmorumbi.com.br. O livro custa R$30, tá? Legal. E foi o TCC dela. Então, a Paty foi, assim, uma relação muito profunda que eu tive com ela, com a mãe, que era uma guerreira. A mãe batalhava para conseguir tudo com ela, que ela tivesse todos os direitos dela e que a mãe preparou ela para que ela tivesse todas as condições de estar aí como ela está hoje, no mercado de trabalho, que ela está trabalhando, escreveu o livro dela, fez a faculdade,
Então, essa família, né, você sempre sabe melhor do que eu, né, André? A importância que a família tem nesse processo, e você tem mostrado muito isso nas tuas lives, né? A importância da família. Porque sem a família, eles realmente não vão conquistar as coisas, né? Porque é a família que vai dar todo esse suporte. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar falando muito só da Patrícia e aí do Gabriel, porque eles já são adultos, então eu queria mostrar o resultado que eles obtiveram, né, de todo esse trabalho. Mas tiveram várias crianças, e eu continuo atendendo até hoje, não só como voluntária, tá, que desde esse processo sempre atendi como voluntária, e também as crianças que têm em particular. E depois da Paty também, então, que hoje já é adulto, é o Gabriel. E o Gabriel... Inclusive, deixa eu fazer só um adendo. Eu acho, tenho quase certeza, pelo comentário, ela está dizendo aqui que ela é a Patrícia, irmã da Lígia, que é mãe do Gabriel. Ela está aí na live assistindo a gente. A Lígia, mãe do Gabriel. Não, a irmã dela, a Patrícia, Ah, irmã tá, da Lígia. Patrícia. É, ela Tá, tá. acabou de mandar um recadinho aí, falou que você fez um trabalho maravilhoso com ele, que ele tem muita saudade de você. Porque nesse último ano aqui do Gabriel, eu não pude estar com ele, né? E a Karen assumiu o trabalho, ele ficou comigo até os 18, e agora, dos dois, ele vai fazer 20 agora, então esse período ele ficou com a Karen. Mas dos 2 anos até os 18, ele ficou comigo. E aí a gente vai, se conseguir, aí mostrar um Ah, a pouco da Lígia tá aí história dele, também, né? acabou de mandar mensagem, ela tá aí também assistindo a Ah, que gente. legal, que legal. A gente vai ver um pouquinho a história deles. Então, o Gabriel foi outra criança que para mim marcou a minha vida profissional também, porque ele entrou com 2 aninhos comigo na natação e ele não sentava, ele não sustentava a cervical, não ficava em pé. E aí, com a aula de natação, a gente foi conseguindo, além da fisioterapia, lógico que ele fazia também, mas principalmente a Lígia, né, tem um depoimento muito bonito, se a gente conseguir passar tudo isso daí Vai dar depois, certo, vai dar certo. vamos ver. Então, das conquistas que ele teve. E uma delas que a gente vai mostrar aí, o Gabriel falar, né, depois, que a gente vai ver o Gabriel, se você conseguir colocar ele virando cambalhota e plantando bananeira. Então Então, tá, o vamos tentar Gabriel, abrir aqui. Vai, o vai contando enquanto Gabriel, eu vou tentando abrir o vídeo aqui, tá? tá. O Gabriel, então, ele também tem a paralisia cerebral, né, a encefalopatia crônica, epilepsia e o atraso mental. Posso E o colocar? Yupi foi O IUP é quando o Gabriel conseguia fazer as coisas e como a gente falou que o feedback é tão importante para que ele tenha, né, lá a questão do sistema de recompensa, né, para estimular esse prazer dele, e o Gabriel, então, quando eu fazia isso, ele ficava muito feliz e aí conseguia fazer também os movimentos e começou, depois de todo esse estímulo, com 9 anos, ele começou a desenvolver a fala. Então, toda a música que a gente cantava e tudo que eu falava, ele começava a repetir em casa. E depois ele começou a repetir na piscina. Consegue aí, André, esse Consigo. vídeo Ó, dele? pessoal, a gente vai fazer um teste. A Sandra me mandou esses vídeos, eu vou projetar ele no computador e vou mostrar para vocês. Coloquei uma caixa de som para ficar bem aqui embaixo do nosso celular para ficar aparecendo o áudio. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai. Então, aqui, só posicionar. Vamos ver. Deixa eu só aumentar o som. Olha lá, o Gabriel, então. Só o som que não tá indo muito bem, né? Bom, Já não tá tem dando. problema. Aí eu vou falando enquanto você não conseguir, se não entrar o Tá, som. tá. Não. E travou, André. Eu vou tentar aqui de novo. Vai lá, enquanto isso. Então, com esse IUP, eu pedia, o Gabriel era assim, ele é tão sapeca que ele só queria fazer o que ele queria, lógico, né? Ainda mais na água, que era onde ele tinha liberdade. Imagina para uma criança que fica em cadeira de roda, chegar numa piscina e ter liberdade com esse corpo, né? Então, a piscina para ele é o ápice do prazer, porque ele se vê com o corpo livre. E aí, sempre eu falava, ele pedia, quando ele começou a verbalizar, ele pedia, que vocês vão ver nesse vídeo, ele falava que é parafuso, que é o girar Vamos ver se mesmo o agora corpo. acho que foi. Fez cambalhota ou plantou bananeira? Plantou bananeira? Muito bem. Parafuso? Então faz uma cambalhota que aí a gente faz parafuso.
Então era essa negociação, olha lá, faz a cambalhota que nós vamos fazer parafuso. E aí ele ia fazer a cambalhota. Muito bem, Gabi. Então olha o domínio respiratório, Planta né? a bananeira e faz o parafuso. Planta a Olha lá, bananeira. agora ele vai plantar a bananeira. Então isso foi todo um trabalho que foi feito de consciência corporal. E aí essa flexão de perna era o que, onde a gente vai mostrar no final, que é o que Deu, me né? emociona Deu, muito. né? Você viu, André, esse show de bola de Que bom, tecnologia, que bom. cara. Tô aprendendo, tô tentando. Que Esse 10, depois bloqueio eu vou pra falar mim, com que bom. você aí. Então, nossa, tá emocionada de dar, tá dando super legal aí, André. Legal, legal. Legal, é uma história linda, né? Então, por ter essa a paralisia cerebral, então tinha esse encurtamento das perninhas, né? Ele não estendia a perna e o Gabi só engatinhava. Só que na piscina ele conseguia ficar como se estivesse de pé, com o pé no chão, com a flexão do joelho, mas o tronco estendia pelo prazer da água. E aí eu fui fazendo todo esse trabalho dele de dissociação do corpo, de percepção, desse trabalho de respiração, até a gente chegar na sobrevivência. Depois da sobrevivência que a gente foi para a cambalhota, para poder chegar na cambalhota e depois chegar na bananeira, né? E aí o que que aconteceu? Como eu vi que ele estava ficando de pé, aí a gente conversando, eu e a Lígia, a gente foi indo para o ortopedista e perguntando se não teria como fazer a cirurgia para o Gabriel poder andar. Ah, antes disso, André, vê se você consegue aí mostrar o vídeo dele nadando com os peixes. Legal. Esse é muito legal, né? Ah, porque esse foi o show dele, né? Da liberdade dele no mar. Então foi um momento muito feliz da mãe e que todo mundo ficava olhando até a Lígia como ela vai matar o filho dela, né? Ó, vamos E lá. aí parou, porque todo mundo ficou encantado de ver o Gabriel nadando com os peixes em Pernambuco. Olha só o sucesso do Gabriel. Porto de Galinhas, o Gabriel nadando com os peixes. E olha a felicidade, daqui a pouco a gente vai ver o rosto dele embaixo sorrindo, olha lá. Ele sorrindo embaixo d'água. Então imagina isso para uma criança, né? Alcançar essa independência, essa autonomia, essa sobrevivência, de Legal, é isso poder aí. a mãe, olha só, deles Deu poderem certo. passear. Tô feliz, tô André, você feliz. tá show de bola. Você tá show de bola. Ai, ai, muito legal. Aí imagina a felicidade da mãe poder viajar com ele para a praia e poder curtir a água, né? Ou seja, essa liberdade. Então, ir no barco, colocar fly de boia, de colete, chegar onde todo mundo desce lá no mar, no meio do mar lá, poder entrar e nadar com os peixes, né? Então, para ela foi um marco, para o Gabriel, ele amou, e eu fiquei muito feliz quando ela chegou e me mandou esse vídeo, né? Porque ali era para mim um resumo de todo o trabalho que a gente tinha feito com ele desde os 2 aninhos de idade. E da conquista para uma criança que chegou que com 2 anos não se sentava cervical, não sentava, nada, não falava, e aí teve toda essa conquista, E né? aí, eu vou fazer um comentário agora. Fala pra mim, isso não é natação, Sandra? É lógico que é, né? A Exatamente. gente não precisa ficar preocupado, várias vezes eu falo e repito isso, só preocupado com o ato motor, né? A gente se preocupa muito, muitos profissionais se preocupam com o ato de fazer o movimento do nado crawl, o movimento da perna, e não é esse o principal objetivo, principalmente para esse grupo de pessoas que utilizam o ambiente aquático para o seu desenvolvimento e não precisa necessariamente ter uma técnica, é vivência aquática mesmo que é sensacional, né? Exatamente, é o movimento que ele conseguir e da forma que ele vai conseguir, porque cada um vai conseguir fazer de um jeito, né, André? Um vai e outros não vão conseguir movimento nenhum, mas ele vai conseguir relaxar dentro da água. Eu tive um aluninho, o Gabriel também, outro Gabriel, ele era um PC muito comprometido, né? Tinha muito espasmo, mas muito, o tempo inteiro. E na água, a mãe falava que era o momento dele de relaxamento. Era o momento que ele mais sorria na vida dele. Nossa, até falar emociona. Porque o Gabriel chegava para mim, peraí, André, e era só para ele relaxar. Então, quando eu vi ele relaxar e parar de ter espasmo, nossa, era uma felicidade. Então, ele
deitava na posição. Aí, quando eu consegui também fazer ele deitar de dorsal e relaxar, e ele abria um sorriso. Esse era o momento da aula de natação dele. Esta era a aula de natação dele, né? Então, quando a gente fala natação, muita gente fala assim, não, mas é nada, é o que você falou, é coordenação motora. Não, é isso. É o estar dentro da água, né? É o relaxar dentro da água, é o se locomover dentro da água ou não. Mas E esse que é ele o possa... melhor nada, e esse é o melhor nada do Gabriel, né? Exato, exato. É a conquista dele, né? E E é o ninguém fala o momento de contrário, porque senão a gente felicidade vai dele. brigar. E que ninguém fale o contrário, porque senão a gente vai brigar. Vamos brigar muito, né? Ai. E aí, voltando então para o Gabriel agora, né? O outro Gabriel, aí a gente começou, eu e a Lígia, um outro desafio. Era tentar fazer o Gabriel, conseguir a cirurgia para o Gabriel, para que ele andasse. Porque imagina, o Gabriel já estava crescendo, né? Estava lá com 15 anos já, continuando a engatinhar, e os médicos não davam uma perspectiva para ele, já que ele poderia andar. E eu não me conformava com isso, porque o Gabriel ficava em pé na piscina. E aí a gente conseguiu com que um médico, meu ortopedista era fisiatra também, e eu falei para ele, né? Eu falei, poderia atender e fazer uma avaliação do Gabriel, porque todos falam que ele não pode, que ele não vai andar, que não adianta que ele, fazer a cirurgia, que ele teria que ter o querer para andar. E ninguém quer fazer essa cirurgia do Gabriel. Aí ele falou assim, não, lógico, manda ele para cá, vamos fazer o atendimento, vamos ver sim. Só que antes, eu mandei o vídeo do Gabriel ficando em pé na piscina, do Gabriel andando dentro da piscina. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou assim, não, vem sim para consulta. E ali já foi na consulta, e ele falou, lógico que o Gabriel vai andar. E o Gabriel, aí ele deu autorização como fisiatra para o ortopedista que ele poderia fazer a cirurgia sim. E o Gabriel fez a cirurgia. E aí é o momento que a gente vai ver o Gabriel. Ah, vamos lá, Outra vai dar vez, outro certo. desafio Esse vai. tecnológico, André. Esse vai ficar muito legal. A É gente só vai você ver pegar o áudio. aí o Gabriel já com 18 anos, Abre. pós-cirurgia. Então, Gabriel com 18 anos, pós-cirurgia, fiz todo um trabalho, né, dentro da água, porque ele ficou engessado, né, durante, só não lembro agora se foi 1 ou 2 meses, tem que ver com a Lígia, não lembro. E aí, lógico, tirou esse gesso, o Gabriel com muito medo de estender, de flexionar a perna e de tocasse o pé dele. Aí nós fizemos todo um trabalho de sensibilização desse pé, dessa perna, até que o Gabriel conseguiu colocar o pé no chão da piscina de novo. Porque no começo foram várias aulas que não podia nem tocar no pé dele e nem pensar dele ficar em pé de novo na piscina. E aí nós conquistamos, depois de muitas aulas de sensibilização, com que ele ficasse novamente de pé aí na água, ó, e que andasse dentro da água. E aí, após esse momento, foi outro momento, fazer o Gabriel andar fora da água. E aí, nesse dia, eu chorei muito, né? Inclusive, o Rob Gage, lá da Austrália, estava aqui no congresso, que veio para a palestra, e viu essa aula. Foi a primeira aula que o Gabriel andou fora da água. Falei, vamos lá testar. E a Lígia, que vai aparecer, a mãe dele, que é outra guerreira, se ele faz tudo isso é por ela, a Lígia deu a vida por ele, até hoje, né? E aí, o momento que marcou a nossa vida, o Gabriel andando. Quem disse que o Gabriel não ia andar? E aí, a gente fez todo esse trabalho com ele. E aí, nesse momento, era fazer o Gabriel agachar, porque como ele ficou engessado, a perna esticada, estendida, então tinha que fazer o Gabriel flexionar a perna de novo. E aí, o momento que ele amava era o pulo, o mergulho. E aí, eu direcionava ele para a água, lá, a felicidade, vai sair sorrindo. Ele sorrindo, olha lá. E aí o Gabriel andando dentro da água. E ele falou, eu adoro! Show de Nossa, bola, deu certo. Que bom, que bom. demais, demais, cara.
Putz, que gostoso. Parabéns aí por todo esse desafio que a gente fez Que junto aí. legal, fiquei feliz pra caramba, que legal. Você conseguiu, André. Deu Parabéns. certo, deu certo. Então, deu vida a toda essa live, né? Nossa, aí de Exato, mostrar essas exato. conquistas. Por que a gente fez questão de mostrar isso, né, André? Você, eu, você já tem mostrado todos os dias aí com todas as suas crianças, com todos os seus pais. Mas é para mostrar para os pais que estão iniciando aí na natação, com seus filhos, que todo mundo fala para eles que a criança não vai fazer, que não vai conseguir. Não existe quem fale isso. Quem fala isso é Deus. Somente Ele. Somente o cara lá em cima que pode falar o que a criança vai poder ou não fazer. Né? E a gente acreditar nisso. Ter essa emoção positiva, criar esse cérebro positivo para que consiga fazer, né? E esses pais, tendo esses pais que correm atrás, tem a Cíntia, que também foi uma história linda também, que a mãe também batalhou e conseguiu tudo. Ela também hoje está nadando com sobrevivência e falaram que essa menina nem ia sobreviver, tá? Não deram 2 semanas de vida para essa menina e hoje ela está com 15 anos com a gente. Então é isso que a gente está falando. Não existe ninguém que vai poder falar o que eles podem ou não podem. É só Ninguém Deus. pode falar Né? isso. Sandra, Então, quanto tempo a obrigada. gente tem? Quanto tempo a gente tem? Porque eu quero conversar mais. Eu quero Para mim, conversar eu tenho que mais. Você ser, topa? Você topa? Porque eu acho sem que já deu, dúvida. deve estar perto de dar 1 hora e a gente Acho vai que sim, né? finalizar ela. Então, o que eu Tá, vou pedir para você? Porque a gente tem bastante pergunta, eu anotei algumas aqui. tá, Eu queria dizer se você topa a gente fechar essa, a gente abrir a próxima. Você salva lá nos stories, porque a galera vai tá, querer assistir. tá, Vai dar certo, vai dar certo. E aí tá. você já abre uma outra na sequência e a gente entra, porque tem um depoimento da mãe do Gabriel que vocês não podem perder. Já que deu certo mostrar todos os vídeos dele, não pode dar errado mostrar o depoimento, que é o mais legal. Então eu tenho Legal. certeza que todo mundo vai querer voltar, pelo menos para ver esse depoimento e a gente finalizar a nossa live. Pode ser? Nossa, sem dúvida. Cadê? Oi, tia Que Sandra! aí, Nelzinha! Fala oi, vai ouvir pra ela falar. Ai, que Acabou linda! de acordar, tá brava. Lógico, Então né, dá papai? tchau então, dá tchau, tchau então. Manda um beijo. Mua! Ah. Ai, que delícia! Vai lá com a mãe. Essa faz parte da nossa história, né? Essa Ei, que faz. gostoso. Que delícia. Bom, Nossa. muito bom até agora. Tô feliz pra caramba. Ah, Conseguiu salvar nos stories? Deu certo? deu tudo certo, nem Ah, que acredito, ótimo. Então né? tá ótimo. Essa tecnologia tá fazendo a gente sambar na quarentena, né? Nossa, e você foi show, né? De conseguir colocar esses vídeos. Ai, Ah, meu muito Deus, vamos legal, lá. muito legal. Passei a manhã inteira testando. Eu abri a live pela natação terapêutica pra Jana entrar, o Bruno entrou. Eu falei, testa aí, eu vou mostrar o vídeo agora, o áudio tá bom. Loucura, foi legal pra caramba. Que legal. Imagino. Ó, Bom, então, do pessoal já que o pessoal tá entrando, antes da tá, gente ver o depoimento da Lígia, vamos responder só algumas perguntas que eu acho que ficaram tá. legais para o pessoal direcionaram. Uma delas foi a questão dos métodos forçados. Acho que você pode começar falando dessa. Então, os métodos forçados, eu cheguei até a comentar um pouco na live até que a gente fez com a Renata, né? Entra todo um processo do sistema límbico que a gente falou, que vai ativar o sistema nervoso autônomo, que tem no sistema autônomo, a gente tem o nervo vago ventral, que é responsável pelo engajamento nas atividades. Quando a criança está sendo forçada a fazer algo, então vai acontecer ao contrário. Esse nervo vai fazer com que ela fique desengajada. E aí passa por vários processos, né, de estresse. O estresse que é positivo, o tolerável e o tóxico. Quando essa criança está sendo forçada a fazer algo, se essa insistência for grande e por muito tempo, ela já vai para esse estresse tóxico. E isso é comparado, pode chegar a um trauma, né? E o que esse estresse tóxico está provocando no corpo da criança, ou até do adulto, tá? Porque é a mesma coisa. Se o adulto está numa aula lá, ou uma criança típica, né? Atípica, perdão, com deficiência, que também está sendo forçada a fazer, aí pior ainda, né? Muito pior.
porque ela não tem como se defender mesmo. Então, a gente está fazendo com que tenha todo um problema do sistema nervoso, de disfunção química, de desequilíbrio total da funcionalidade orgânica dela, né? Então, isso está fazendo com que a criança, ou seja, possa ter esse trauma da água. Ou aquele estresse foi tão grande para ela, como a gente falou, foi tão tóxico, que ela, se ela já soubesse defender e falar, ela não vai querer mais voltar para as aulas de natação. Se ela for forçada a voltar, como eu vi, né, lá quando eu fui assistir a aula, e eu tive a oportunidade de assistir em alguns países esse método forçado, e essas crianças, algumas delas vinham sendo arrastadas para a aula, a criança chegava na porta da escola, já chorava, quando via o professor, então, que agarrava a mãe e o pai, só que a mãe e o pai é levado a acreditar que esse método é bom, que é melhor ele chorar, porque a criança está chorando agora, do que ela morrer afogada. Olha o absurdo. Só que você está transferindo a responsabilidade para essa criança. É a mesma coisa que eu falar que a criança com 2 anos tem a obrigação de saber ler e escrever. Então é uma coisa para a gente repensar, né? A criança, é a obrigação dela saber que ela não pode pegar comprimido e tomar. Imagina a Mel, a tua filhinha agora, ela tem a obrigação de saber que aquele comprimido que está lá, ela não pode tomar. Não é assim. Você deixa produtos de limpeza super coloridos, bonitos perto dela e ela não vai tomar. Né? É responsabilidade dos pais supervisionar isso e não deixar ela ter acesso a isso. A mesma coisa é a piscina. É responsabilidade dos pais ter essa piscina cercada. Né? Então, com grade, com capa presa no chão. Não é simplesmente colocar capa, que é pior, ela vai ser envelopada. Então, o adulto querendo transferir mais uma vez para a criança a responsabilidade dela de sobreviver. Ele querendo que ela faça antes da hora algo que tanto a capacidade motora dela não está preparada, quanto a emocional e a cognitiva. Né? Então, por isso que é importante a gente saber sobre o desenvolvimento psicomotor da criança. Ou seja, o que ela é capaz de fazer dentro do movimento, na parte motora, o que ela é capaz de compreender naquela faixa etária, e emocionalmente aceitar, né? Que nem agora as crianças. Hoje mesmo eu cruzei com uma mãe e ela falando, Sandra, até agora estava super bem em casa, agora ele já está começando a ficar estressado. Falei, é normal, né? Porque até então estava sendo férias, agora já não. E imagina ele não poder sair de jeito nenhum. E imagina uma criança com deficiência, então, entender isso. Então, é um processo estressante. Então, por isso que a gente falou que, acabando tudo isso, a gente vai ter realmente uma readaptação de todo mundo. Não só das crianças, mas até dos adultos. E o professor vai ter que se preparar muito emocionalmente para tudo isso. Aí até tem uma outra pergunta que falava dessa relação do medo dos pais ser transferido para o medo das crianças, né? Eu acho que também correlaciona com o que você acabou de falar. Se a família está estressada, a criança também chega estressada, né? Sim. Em um dos aspectos, né? E aí que entra o nosso papel, né? De orientar o pai. Então, explicar para ele o que isso significa. Então, tudo bem, ele tem medo, não tem problema nenhum. Mas que ele confie no que a gente vai fazer com o filho dele. Né? Então, que ele participe e que ele faça tudo aquilo que a gente vai orientar. Então, você vai orientar como vai ser o banho, você vai orientar como vai ser a chegada dele na piscina, você vai orientar como ele vai ter que proceder durante a aula e no final da aula. Então, cabe a gente orientar o pai. E aí, infelizmente, a gente sabe que tem pai que não acata essas orientações, né? Ao contrário. Mas aí a gente tem que ter muita paciência, respirar fundo e tentar mostrar para ele que se ele não fizer, vai ser pior. E aí tem uma outra pergunta falando dessa questão dos pais na cobrança em relação a executar algumas coisas dentro da piscina. Uma delas é a própria imersão que você falou, né, de famílias que não entendem o processo e querem que o professor faça a imersão na primeira aula. Uhum. Se não entender a importância do trauma que isso pode gerar, né, eu acho que acaba atrapalhando tudo isso que a gente está falando de conceituar, contextualizar e pedagogicamente ensinar a criança a chegar até o mergulho prazerosamente. Né? Sem dúvida. E o que acontecia, André, até na academia, né? Porque como eu era uma das diretoras, né? E tinha a Karen, gerente, coordenadora também comigo, minha
parceirona aí por anos. Tá aí com a gente Tá hoje. aí? Beijo, Cal. Tá aí. Linda. O que nós fazíamos, né, com esses pais? A gente marcava reunião fora da aula. Porque esses pais, às vezes, só o tempo que você tem na aula não é o suficiente. Então, a gente marcava a reunião, tinha pais que às vezes eu ficava 2 horas, a Karen também, né? Por quê? Exatamente para que a gente conscientizasse ele. Aí a gente ia com livro, com literatura, com pesquisa. Hoje você tem um monte de pesquisa que é feita com os ratos que mostram tudo isso, né? Nas universidades nos Estados Unidos, em Israel, tem muita pesquisa. Hoje a neurociência te dá um monte disso, né? A psicologia, tudo mostra isso. Então, chegando com esse material para o pai, olha, eu não tive um caso nesses 38 anos, tá, de natação, nenhum pai que não entendesse isso depois que a gente explicasse. E eles aceitavam e aí seguia mesmo o processo, tá? Então, é questão realmente da gente ter paciência e explicar tudo isso direitinho. E, inclusive, pós-pandemia, né? Eu acho que vai ser esse mesmo processo, né? Tem uma pergunta falando como a gente se prepara e como a gente prepara para receber esse aluno pós-pandemia. Acho que tanto os profissionais quanto os pais, nesse processo todo que você falou de se organizar, entender que é possível acontecer um estresse mesmo, né? Principalmente, né? Porque o que acontece? Aí o professor, é o que eu falo, às vezes as pessoas esquecem, né, do professor e do médico que ele é um ser humano igual, né? Que ele tem as mesmas coisas, os mesmos problemas, né? Que ele está com problema do emprego, né, do salário, que a gente nem está podendo dar aula aí. Então, o que acontece? O professor vai ter que ter mais equilíbrio emocional ainda. Porque, além dele lidar com os problemas dele, ter lidado com toda essa situação que todo mundo está vivenciando, ele vai ter que lidar com aquela família que está chegando. E aquele pai, ele tá o quê? Ele também tá estressado, porque ou ele perdeu o emprego, né? Ou ele é um empresário, tem que manter a empresa dele, toda a estrutura. Muitos pais, infelizmente, já não tinham uma boa relação com o filho antes da pandemia, né? Ou seja, não colocavam limite nos filhos. E aí essa criança, emocionalmente, era uma criança que a gente fala que ela era desequilibrada emocionalmente, né? Então, se ela era assim, então dentro de casa ela está dando trabalho, e como ele já não lidava com isso antes, ele está tendo que aprender agora a lidar com isso dentro de casa, e isso está estressando ele também, né? Obrigatoriamente, né? Muito, muito, porque se ele já não sabia lidar, e ele entregava para as pessoas o filho dele, e resolvia o problema dele, imagina agora dentro de casa, né, que ele tá tendo que fazer tudo. Então, ele está tendo que aprender essa situação. E quando acabar e voltar, ele vai estar extremamente estressado. Ou seja, ele foi lá para o estresse até meio que tóxico, tá? Que a gente estava falando. Ele vivenciou isso. E isso leva à irritabilidade, leva até, quando eu fiz a live, pode levar até a AVC, para você ter ideia. Né? Acidente vascular cerebral. Então, disfunções mentais, né? De comportamentais, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Quando você chega no estresse tóxico, pode desencadear tudo isso. Então, é essa realidade que a gente vai enfrentar agora pós-pandemia. Tá? E a criança, a gente vai ter que ter muita paciência, porque algumas vão estar felizes de estar voltando e outras vão regredir, tá? Vão estar com medo, né? Porque ela estava num processo de adaptação ainda. Nossa, teria muita coisa para falar. Muita. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Só antes da gente mostrar, então, o depoimento da Lígia, tem um comentário da mãe do Vitinho, que eu acho que é um aluno também que a gente já ouviu falar muito. Então, ela está falando que você sempre ajudou muito, acreditou que ele era capaz, e entender a deficiência, e hoje ele ama a água, e o Fabiano tá aí também na live. Nossa, Fabi, Márcia, beijo, Vitor. O Vitor hoje é um grande atleta, né? Tá lá no Centro Paralímpico. Você viu, é isso que a gente fala. Começou a beber com a gente também, é uma história linda, né? Tem aí o Instagram dele oficial, quem puder visitar. Eu vou pedir para ela, ou o Fabiano, ou a mãe dele, só colocar aí nos comentários aqui, ó, oficial Vitor Santos, né? Almeida. Tá aí. Ele, eu acredito. Oficial Vitor Santos Almeida,
tá? É uma história linda do Vitor com o Fabiano, né? De superação, tá tendo aí altas medalhas, altas conquistas de prêmios, né? Em competições. Esse aí é uma. Aí É realmente é um. o Fabiano falando que ele é uma das promessas do esporte hoje, na área Exato. do esporte Paralímpico. paralímpico. Exato. E Fabiano Tá? também faz um trabalho fantástico, né? A gente teve a oportunidade de ir lá conhecer. Teve no Ministrei um Congresso curso junto com Brasileiro. ele o ano passado, que é sensacional. O Vitor tá aí mesmo, ele acabou de entrar e tá aí comentando. Que legal. Então, quem puder entrar, vale a pena mesmo conhecer a história dele toda. Opa! Quase que cai aqui, André. Puxei De aqui para eu. boa, tranquilo. Fica tranquilo. Eu É. já tô relaxado, minha mão não tá mais nem suando. Já tô Ai, ai, ai. relax, aí tudo excelente. Não, tô bem feliz. Vamos mostrar o depoimento dela, que eu acho que o Tá. depoimento da Lígia é um depoimento bem bacana, da história do Gabriel, que você contou e mostrou, a gente conseguiu aí mostrar muito da evolução dele, né? E isso traz pra gente o reflexo da nossa conversa de hoje, representa a nossa temática, que é falar de vivência aquática que seja emocionante, e é emocionante pra gente de alguma maneira, pra você muito mais, e tenho certeza que para a família, com esse depoimento, um outro olhar. Então a gente vai conseguir ouvir agora o depoimento da Lígia. Vou colocar aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Acho que eu só tenho que tirar meu comentário aqui. Então vai. Agora vai. Vai? Vai. Só me falem se vocês estão ouvindo, tá? Oi, meu nome é Lígia, esse daqui é meu filhote, o Gabriel, de 20 anos. O Gabriel começou a fazer natação por volta de 1 ano e meio, 2 anos, né, com a Sandra, né, e ele fazia por conta da paralisia cerebral e pelo fato dele não conseguir se mexer nada, ele teve 26 pneumonias até os 2 anos e passava por várias sessões de fisioterapia respiratória e aspiração pulmonar. O Gabi, depois que ele entrou na natação, ele nunca mais teve que fazer nenhuma sessão de fisioterapia respiratória e não teve nenhuma internação por pneumonia, né? Então, a natação trouxe pra gente uma qualidade de vida, né, que a gente não tinha, porque a gente vivia internado no hospital, né? Esse olha o cara é da tia Sandra, então eu já vou falar que a autoestima dele melhorou muito, ele não falava em público, nada, e nem perto nem da família, né? Então, assim, a natação trouxe a questão da autoestima, a natação trouxe a qualidade do sono, a qualidade em comer, né? Abre o apetite, os dias que ele faz natação ele fica diferente, ele fica mais relaxado, ele fica mais calmo, ajudou na questão da postura, o Gabriel não levantava a cabeça, ele não se movimentava, né, direito, então os exercícios dentro da água também, a questão do engatinhar, a questão do sentar, a questão do ficar em pé, né, ele não anda hoje, mas ele fez uma cirurgia que a Sandra também teve muito apoio, por causa da natação foi primordial dele conseguir essa cirurgia, porque na idade dele eles não acham mais indicado, né? A questão do cognitivo melhorou muito também, e a gente só vê qualidade de vida pelo fato de respirar sozinho, a qualidade da fala, das músicas que é cantada dentro da sessão de natação. Então a gente percebe uma qualidade de vida enorme, né? O intestino dele, ele aprendeu a fazer um movimento que ele faz com a barriga, que é feito na natação, como se fosse um peixe, e aí ele conseguiu ter uma independência de ir ao banheiro, por isso. Então a gente só tem a agradecer. Obrigada, Sandra. Só agradecimentos e gratidão. Que fantástico! Que deu Nossa, certo! André, Tô bem você tá feliz. demais! Que legal, que legal. Show, show! Nossa, Sensacional. isso o Gabriel, olha o cara. Quando o Gabriel começou a ficar adolescente, eu tinha falado assim, agora muda a linguagem, né? O que eu faço para motivar isso? Aí eu ficava, cada vez que ele conhecia, para ele andar, quando ele fez a cirurgia,
foi a forma de fazer ele ficar de pé de novo, estender esse corpo. Então, quando ele colocava, eu falava, olha o cara! E aí ele pegou a fala. Que legal, sensacional, é sensacional, E sensacional. olha só também o que ela falou, a Lígia falou, e eu tinha até esquecido da pneumonia, né? Você viu quantas pneumonias o Gabriel teve? E realmente, depois que ele começou todo aquele processo de sofrimento, de aspirar, tudo, não precisou fazer mais. E ele não ficou mais internado. E o Gabriel e outras crianças que eu também tive com problema respiratório, atípicas, que também não foram mais internadas. Então, eu acho que isso é uma grande conquista, né, para os pais e para essas crianças. André, só tenho a agradecer aí. Nossa. Cara, sensacional. Como a gente havia tentado, de dentro de tudo que a gente combinou de conversar com essa temática, a primeira coisa que eu falei para você é, olha, tenta me mandar algum vídeo, alguma coisa, porque acho que isso vai trazer realmente o que a gente quer expressar de vivência aquática que é realmente emocionante. Esse relato da família, eu acho que pode ser o ponto principal para estimular qualquer profissional que está assistindo a gente, ou que vai assistir, ou que algum dia vai escutar a gente, para ter isso como referência. Eu acho que esse é o melhor reconhecimento. Não é reconhecimento financeiro, não é nada. É o reconhecimento como esse, de uma família hoje que tem uma condição de uma criança com deficiência e que tem inúmeras conquistas, e que todas essas conquistas são sensacionais. E graças a Deus que a gente faz parte de boa parte delas, né? Como no seu caso do Gabriel e do nosso caso com vários alunos que inspiram a gente. E por isso que eu queria ouvir essa história de você, por isso que eu te convidei. Ai. Não, fala aí. Eu só tenho a agradecer, André. Realmente essa live está sendo muito especial, né? Porque você está mostrando um trabalho que realmente eu nunca mostrei, mas que eu realizo, como eu falei, muito tempo, tem várias histórias. Até sinto não ter colocado, não deu tempo de colocar a história do Vitor, tem a história do outro Gabriel, tem a história da Yasmin, tem a história de muitas crianças, como eu falei, muitas conquistas, muitas vitórias. E principalmente aí o Vitor que está aí com a gente, que hoje se tornou um atleta, então é outro momento, é uma superação, né, dele, que teve todo o apoio da família também, que é uma conquista para eles, porque é uma forma deles também terem uma vida, né, financeira também para eles, fazendo o que eles amam, né? Então a natação também pode dar essa oportunidade de uma conquista, de ser um atleta olímpico, e até de uma questão de sobrevivência financeira, futuramente. Então, acho que, assim, eu só tenho a te agradecer, foi muito, muito especial, não só pelo tema, não por você me dar a oportunidade de mostrar todo esse trabalho que a gente desenvolveu aí por anos na academia, não só eu, como toda a equipe de professores voluntários lá também, a Ana, que também faz um trabalho, né, que continua, e hoje a gente continua lá na academia fazendo esse trabalho voluntário, eu, a Karen e a Ana. Então, assim, é uma coisa que, é o que você falou, não tem dinheiro no mundo que pague, quem ganha somos nós, né, de realização como pessoa, de como profissional, e a gente poder oferecer um pouquinho disso para eles. Então, realmente, você ter se superado aí com a tecnologia, se esforçado ao máximo, eu falo, não, Sandra, vamos ver, eu vou tentar. Então, obrigado mesmo, você, a Jane, toda a equipe aí de Fazer o Bem, que é uma equipe fantástica, né, esse trabalho lindo que vocês realizam, que é de coração também, né? Então, acho que, enfim, só muito, muito, muito obrigada por tudo isso. Tenho certeza que, para mim, esse foi um momento fantástico em tudo isso que a gente está passando. Sabe quantas coisas a gente ainda vai passar, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã lá fora, porque a gente está dentro de casa hoje, mas isso vai ficar registrado, está marcado, sensacional, foi uma experiência única para a gente se reaprender, se reinventar, e que bom que deu certo, que bom que foi com você, que bom que a gente é parceiro, que bom que a gente é amigo. Melina ainda vai ouvir falar muito da tia Sandra e do tio Rafa. Nossa, André. André, Obrigado. É muito legal. Agora, assim, é um momento nosso, né, de realmente de relação profunda, emocionante. Exato, né? Exato. E que vai ficar marcada no coração mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá bom? Manda um abraço Obrigada. pro Rafa, pro Luigi.
Só uma coisa. Eu vi que tem muitas perguntas, né? Tem até um caso agora que eu estou vendo aí de uma mãe que uma babá, pelo que eu vi, traumatizou a criança. Verdade, foi. Então, eu vou deixar o meu e-mail ou tenho contato no Instagram, se quiserem me escrever, e aí, lógico, eu vou pedir só um pouco de paciência, tá? Porque é muita coisa para a gente responder, né? E o e-mail é até melhor porque eu marco, ou no Message, porque o Instagram a gente não tem como marcar, né? Você lê e tem que responder na hora, e nem sempre dá tempo, e às vezes se perde. Então, ou no Message ou por e-mail, o e-mail é sandra@inati, N de navio, ATI, T de tatuí.com.br. Ó, minha tecnologia vai funcionar, vou colocar nos comentários, @inati. .com.br. Beleza? Então foi lá nos comentários. sandra@inati.com.br. Isso. E quem quiser o Instagram é Sandra Rossi Madormo. Beleza. E no Messenger também, né, no Facebook. E aí eu posso responder para essa pessoa, né, que colocou isso de como ajudá-la no banho aí, qual o processo para fazer, então eu me disponho aí a ajudá-la. Tem sim como a gente resgatar isso, eu tive um caso assim e a gente conseguiu esse trabalho. Enfim, quem precisar é só mandar lá e a gente vai respondendo. Show de bola. Tá bom? Querida, obrigado. Valeu super, por tudo. super obrigado. Obrigado por todo mundo que está com a gente aí. Legal. Beijo no coração. Grava a segunda pra gente assistir de novo. É? Não esquece. Tá bom. Tchau, beijão. Beijo grande. Tchau, Valeu, gente. gente. Obrigado, gente. Valeu, galera. Até. Brigadão.